Lilo e Stitch tem uma história excelente, mas ela nem sempre foi do jeito que a gente conhece. Você tem ideia de que o filme original poderia ter sido completamente diferente? Family. Antes da gente conhecer a Lilo, Stitch era uma criatura 100% maligna e que desejava espalhar o caos. Ele poderia muito bem ter se tornado um vilão. Na verdade, ele já seria isso em um conceito antigo. Ao invés de um experimento ilegal, Stitch teria sido líder de uma gangue intergaláctica e o maior criminoso de todo o universo. Ele foi considerado culpado por 12.000 acusações de vandalismo e tentou escravizar múltiplos planetas. É por isso que acabou preso. Ou seja, essa versão do Stitch seria bem mais macabra e teria destruído a vida de muita gente antes de cair no Havaí e conhecer a família Pelekai. O Jumba também existiria nessa versão, mas com outro papel. Ele seria um caçador de recompensas que já foi da gangue do Stitch. Mesmo assim, o lance de caçar ele após sua fuga na Terra permaneceria igual, com Jumba sendo convocado pelo Conselho Intergaláctico para fazer esse serviço por conhecer bem o Stitch, da mesma forma que na versão final. A diferença é o motivo que o personagem conheceria tão bem o ETzinho. No fim, ambos ainda terminariam se tornando membros da família da Lilo. É meio impressionante pensar que alguém perdoaria os crimes cometidos por esses dois. Talvez tenha sido justamente por isso que os roteiristas decidiram suavizar a história, fazendo com que o Stitch parasse de ser um criminoso de alto nível e virasse alguém com potencial de se tornar esse criminoso, mas foi trazido pro lado bom a tempo. Já o Jumba se tornou um cientista malvado. O seu maior erro foi criar vários experimentos super poderosos, só que ele mesmo nunca tirou a vida de ninguém e mudou de lado bem facilmente. Incrível, não é? Mas existem várias outras coisas que seriam diferentes nas versões iniciais de Lilo e Stitch. Então já vai pegando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Ainda nessa versão do Stitch criminoso, aconteceriam algumas outras coisas bem macabras que jamais imaginaríamos ver no filme. Na verdade, é difícil pensar nessas coisas acontecendo em qualquer animação infantil. Quando o Jumba finalmente se encontrasse com o Stitch e tentasse prendê-lo, a criatura simplesmente seguraria a Lilo e a utilizaria de refém, ameaçando tirar a vida dela caso seu antigo colega tentasse fazer qualquer coisa. O Stitch pode ter vontade de dizimar cidades, mas dá pra imaginar ele ficando prestes a eliminar uma criancinha inocente dessa forma. Outra cena que ocorreria logo depois dessa é uma em que a Lilo acabaria sendo atacada por um cachorro. Adivinha a reação do pequeno alien diante disso? Ele iria simplesmente sentar e apreciar a situação, ver uma criança sendo atacada por um cão. Um verdadeiro monstro. A parte mais macabra desse roteiro alternativo é o seu clímax, onde os membros da gangue do Stitch apareceriam para resgatá-lo. O alien nesse ponto já teria se afeiçoado a Lilo, mas ficaria com vergonha de admitir e iria abandoná-la, dizendo que só a utilizou enquanto fosse conveniente. Depois disso, ele e sua gangue fariam com que um exército de robôs atacasse o Havaí. Pois é, o Stitch simplesmente colocaria a vida de centenas de pessoas em risco, e até mesmo a Lilo teria que se esconder para sair viva. O monstrinho só iria cair na real de que gosta dela ao ouvi-la gritar. Nesse momento, ele se voltaria contra o exército de robôs e sua própria gangue. Ao menos sabemos que ele estava destinado a se tornar do bem desde os primeiros conceitos. De qualquer forma, fazê-lo espalhar o caos desse jeito seria muito sinistro, além de ser difícil imaginar que o ataque do exército de robôs não acabaria tirando a vida de ninguém antes do Stitch virar a casaca. Mudar isso pode ter sido uma boa ideia no final das contas, apesar de que seria também bem legal assistir essas coisas acontecendo. Se compartilha da mesma opinião que a gente, comenta aqui embaixo #robô. Será que você não bate bem da cabeça? Lembra do Fofuxo, o peixinho que a Lilo alimenta todas as quintas? Ele teria um destino muito mais terrível caso uma certa cena não tivesse sido deletada. Nela, a Lilo leva o Stitch para conhecer o peixe, mas então o extraterrestre simplesmente bate no Fofuxo e o arremessa violentamente, totalmente de graça. O peixinho seria atacado por aves logo em seguida, e Lilo, desesperada, tentaria salvá-lo. Já o Stitch simplesmente iria rir da situação. Sabe o pior? Tudo isso resultaria na morte do Fofuxo.
O alien teria indiretamente tirado a vida de um animal inocente. Claro que a Lilo ficaria muito abalada e brigaria com ele, dizendo que o fofucho era parte da família e que você nunca machuca quem faz parte da sua família. Nesse momento, ele de fato se sentiria mal pelo que fez. Após o triste fim do fofucho, teria uma cena da Lilo fazendo um funeral para o pequeno peixe dourado. Stitch a acompanharia e logo perceberia que o animal tinha sido enterrado ao lado das lápides dos pais da Lilo. Emocionante. Depois disso, a garotinha iria perdoar o Stitch por saber que ele não fez de propósito. Se a gente pensar bem, essa cena passaria uma mensagem bem interessante. A própria Lilo se culpa pelo falecimento dos seus pais, e nesse momento ela não estava perdoando só o Stitch, mas também a si mesma. Até que seria interessante se o acidente do fofucho e o funeral tivessem sido mantidos no corte final, não é? A cultura havaiana se tornou marca registrada do longa, já que a história se passa no Havaí, e a maioria dos personagens nasceu nessas ilhas. Então é um tanto louco descobrir que o Stitch jamais teria parado lá. Em uma versão mais antiga, que é a do Stitch criminoso, a ideia era que o alienzinho caísse numa floresta e depois se abrigasse numa fazenda abandonada na zona rural do Kansas, ainda nos Estados Unidos, mas em um estado completamente diferente. Nessa versão não teríamos a Lilo, a Nani ou qualquer outro personagem havaiano que apareceu. Também não iríamos escutar ninguém dizendo que Ohana é família ou qualquer tipo de menção a essa cultura, o que certamente deixaria a produção com bem menos personalidade. Isso mudou quando o criador Chris Sanders olhou para o mapa do Havaí na sua parede e se lembrou de que tinha viajado até lá recentemente. Como não é um lugar que costuma servir de ambiente para filmes animados, principalmente naquela época, fazê-lo ser o cenário principal da obra pareceria ser uma boa ideia. E foi mesmo, já que enriqueceu bastante o filme. Afinal, o Chris só descobriu sobre o conceito de Ohana quando novamente viajou até o Havaí para pesquisar sobre a cultura local. Uma das primeiras coisas que ele fez quando decidiu que a história se passaria no arquipélago foi ler um manual de férias do lugar, onde encontrou os nomes Lilo Lane e Nani, que logo se tornaram os nomes da camarada do Stitch e da sua irmã mais velha. Na versão do Kansas, a diferença mais brutal nem é a história se passar em outro lugar. O longa iria seguir uma ideia que o faria ser praticamente outra obra. Não teriam personagens humanos. Por ter caído em uma floresta, o Stitch só toparia com animais, e eles também iriam rejeitá-lo da mesma forma que os humanos. É por isso que o alien iria se isolar em uma fazenda. Essa ideia foi descartada por conta de uma sugestão de Thomas Schumacher, um produtor que na época era vice-presidente executivo da Disney Animation. Ele disse as seguintes palavras, abre aspas: "O mundo animal já é estranho para nós, então se você quiser obter o melhor contraste entre esse monstro e o lugar onde ele vive, eu recomendaria que você o colocasse em um mundo humano." Fecha aspas. Sejamos sinceros, o Schumacher mandou bem com essa sugestão. Ver o nosso ETzinho favorito interagindo com pessoas é muito mais interessante, ainda mais porque foi isso que levou à criação de Lilo. Além de que o cenário provavelmente não teria passado a ser o Havaí se o filme ainda focasse em animais. E a gente não poderia lançar vídeos legais como esse se não fosse pelo seu apoio. Então clica no botão de inscrição para sempre ficar ligado nas curiosidades dos seus desenhos favoritos. Vambora, vamos logo! Seguindo a dica de Schumacher, Chris Sanders logo começou a criar personagens humanos. A ideia do Stitch ser acompanhado por uma criança caiu como uma luva, e foi assim que a Lilo começou a ser desenvolvida. Mas aí entra um negócio engraçado. Ela ia ser um menino. O gênero da personagem mudou porque Chris percebeu que o Stitch já representava um garoto. Então, se seu amigo fosse um menino, teria pouco conflito entre ambos. E é aí que ele viu que transformar o que viria a ser a Lilo em uma menina era o caminho ideal. Agora chegou a hora de ir ainda mais pro passado e chegar à origem do Stitch. O nosso alienzinho favorito foi criado muito antes do filme animado de 2002. Ele foi inventado por Chris Sanders em 1985, quando o artista tinha acabado de terminar a faculdade e desejava criar um livro infantil. Isso mesmo, o Stitch quase foi o personagem principal de um livro, ao invés da estrela de um filme da Disney. E nessa época a criatura era um tanto diferente. Ele seria um monstro sem origem definida, que viveria isolado numa floresta, e sua aparência seria ainda mais animalesca que a do longa. O livro nunca viu a luz do dia porque Sanders teve dificuldades em escrever sua história na época. Se essa obra tivesse sido feita e lançada,
O Stitch que a gente conhece seria outro. Deu pra ver que o filme já passou por muitas alterações bem drásticas, mas também existem algumas pequenas alterações não tão relevantes que foram feitas no final do processo de produção. Um exemplo é quando os personagens principais estão indo atrás da nave que sequestrou a Lilo. Na versão final, eles voam em uma nave espacial e passam por uma área cheia de montanhas. Originalmente, eles iriam roubar um jato no aeroporto e sairiam voando pela cidade de forma extremamente perigosa, chegando ao ponto de passar perto de vários edifícios e causar danos a eles. O motivo da alteração? Enquanto o filme estava sendo feito, ocorreu uma das maiores tragédias dos Estados Unidos, o 11 de setembro, em que aviões foram roubados e foram jogados contra as Torres Gêmeas em Nova York. Na época, muitas produções que iam ser lançadas apagaram ou modificaram cenas que faziam referências às Torres Gêmeas, ou ainda a prédios destruídos ou aviões sendo roubados. Como os protagonistas pegam um avião e quase derrubam edifícios nessa cena que já estava quase totalmente animada, foi inteligente modificá-la para que ninguém pensasse que se tratava de alguma piada de mau gosto. Um momento que também ocorreria de outra forma é aquela em que a Lilo está na praia com Elvis Presley, já que esse topetudo com certeza não é o Stitch. Uma turista a veria e apontaria para ela, ficando impressionada por ver uma nativa de verdade. Algo bem chato, não é? Porque a turista estava tratando a garota como se fosse um animal exótico. Como forma de se vingar, a Lilo gritaria que um tsunami está se aproximando. Como ela é nativa, os turistas curtindo na praia acreditariam no papo dela e sairiam correndo. Lilo e Stitch faz algumas críticas aos turistas mal educados que vão ao Havaí, e essa cena só deixaria isso mais claro. Talvez tenha sido por isso que ela foi deletada pela Disney, porque poderia causar polêmicas. O vídeo acabou, mas a diversão pode continuar, se você clicar em um dos conteúdos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!